A Bíblia, se você trouxe. Primeiro livro de Samuel. Abra ela, porque nós vamos ler uma história gigante. Nós vamos ler dezenas de versículos juntos agora nessa história, para que a gente possa crescer no entendimento. Eu havia proposto no meu espírito falar com você sobre cultura do reino, como tenho falado aos domingos, mas eu fiquei observando a movimentação desse dia, e porque hoje é uma celebração de mães e fala de mulher, então eu achei por bem tomar o exemplo de uma mulher da Bíblia, para que a gente pudesse ser edificado na palavra. É claro que o personagem é uma mulher, mas as virtudes, as características e a qualidade que nós vamos aprender hoje aqui é para todos nós, independente do nosso sexo, não é? Mas eu quero que você entenda que a Bíblia, ela narra diversas mulheres notáveis, muitas delas. Nós vemos Esther, nós vemos Débora, não é? Nós vemos tantas mulheres que são marcadas pelo testemunho, pela vivência com o Senhor. Nós também vemos personagens, homens que marcaram períodos na palavra de Deus. Agora, das mulheres, nenhuma outra tem tanta evidência para nós como Maria. Eu digo Maria, mãe de Jesus. Eu já contei a história dessa menina. Ela foi desde o ventre consagrada ao Senhor. Ela foi separada por Deus. Tem até um culto gravado sobre essas informações. São informações que você não encontra na Bíblia, porque são rabiscos apócrifos, que na verdade você só encontra estudando isso, não está contando, não consta na palavra, né? Mas Maria vem de uma família que temia o Senhor, porém sua mãe também era uma mulher estéril, e ela fez um voto ao Senhor, e porque fez um voto, o Senhor abençoou a sua mãe, e essa mãe entregou essa filha para Deus. Então, quando nós olhamos para a vida de Maria e vemos nas narrativas dos evangelhos de que ela foi agraciada, a gente às vezes acha que ela foi, Deus achou graça ali e pronto, escolheu. Não. Havia uma consagração, havia um voto que foi feito pela vida dela. Agora, quando essa menina cresce, e quando essa menina assume um papel, e quando ela ouve o Senhor, e ela é visitada pelo Senhor, e que no ventre dela nasce o Salvador, que coragem, que ousadia, que fé teve essa moça. Ela foi contra os preceitos da época. Ela não se preocupou com o que iriam falar, com o que iriam dizer, até porque ela ia estar grávida de alguém que ela ainda não estava casada. Então pensa no comentário daquela época, do quanto essa mulher não pagou um preço, mas ela escolheu viver o propósito, viver a palavra. Então ela é uma mulher notável, certamente nós precisamos dar a ela o devido valor. Porém, Maria, ela também espera viver o que nós vamos viver, que é a plenitude no Senhor, até porque ela mesmo canta: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela então escolheu cantar, ela escolheu declarar. Muitas vezes nós até aprendemos pelo período em que nós vivemos, pelos costumes romanos, né? Ela não é mãe de Deus, ela foi mãe terrena de Jesus. Ela foi o ventre para que na verdade o propósito pudesse se cumprir. Então ela foi uma mulher temente, uma mulher obediente, uma mulher louvável, que merece receber de mim, de você, todo tipo de recompensa. E é claro, chegando no céu um dia, eu vou querer dar um abraço nela, mas também vou querer dar um abraço no Zé, cara macho, irmão, porque ele ouviu dela: eu estou grávida do Espírito Santo. O Zé foi macho, falou: não te largo, não te abandono, estou com você, pago o preço que for preciso. O Zé transferiu para Jesus tudo que ele possuía, conhecimento. Jesus cresceu como um bom carpinteiro. Por quê? Porque tinha um pai que estava apontando caminho para ele. É bem verdade que depois dos 12 anos de Jesus, quando ele é levado no templo, quando na verdade ele faz o bar mitzvah dele, ali a vida do Zé some da vida de Jesus. Mas eita cara tremendo foi o José. Quero dar um abraço no Zé, quero dar um abraço na Maria no céu. Você quer dar um abraço a alguém ou não? Será que o Adão e Eva vai estar lá ou não? Vai, né? Porque a gente sabe que eles vão. O Senhor os redimiu. Mas queria chegar na Eva e falar assim: Eva, se você não tivesse feito bobagem, nós não tínhamos aquela semana terrível nas nossas casas. Os homens sabem do que eu estou falando. Sangue de Jesus tem poder.
Oh glória, amém. 1 Samuel capítulo 25, se debruce aí, porque nós vamos fazer uma leitura sem parar. Verso 1, Samuel morreu, e todo Israel se reuniu e o pranteou, e o sepultaram onde tinha vivido em Ramá. Depois, Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras, 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail, uma mulher inteligente, bonita. Mas seu marido, descendente de Calebe, era rude e mau. Até parece os dias de hoje, né? Aleluia. Vamos continuar. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as suas ovelhas. Por isso, enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo, e cumprimentam-o em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Olha só o que Davi pede para os seus servos falarem para este homem. Vou ler de novo o versículo 6. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e a sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Aí o verso 7. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Pergunte a eles, e eles lhes dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi, o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Verso 13. Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto os 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor. Diga isso comigo: um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo em que estivemos com eles cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E disse a seus servos: vocês vão na frente, eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ao Senhor, não dês atenção àquele homem mau. Nabal, ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Ela se levantou, inclinou-se com o rosto em terra e disse:
aqui está a sua serva, pronto para servi-los e e lavar os pés dos servos de meu senhor. Abigail logo montou num jumento e, acompanhada por suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se sua mulher. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Escolhi esse texto e essa personagem porque Abigail tem uma porção de qualidades. Não para que nós ministremos a vida apenas de mulheres, dizendo que elas têm que ser assim, mas todos nós, filhos de Deus, todos nós cristãos, todos nós crentes em Jesus, precisamos olhar para a história dessa mulher, olhar para a atitude dessa mulher e ver as qualidades, ver os princípios que ela carregava sobre si, justamente para que ela pudesse ser uma pacificadora, para que pudesse apaziguar, para que ela pudesse alterar o ambiente. Você que congrega aqui na comunidade sabe, eu falo constantemente aqui nos nossos cultos, nós somos transformadores de ambiente. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: você é um transformador de ambiente. Certamente aonde você trabalha tem gente boa, certamente aonde você trabalha tem gente zica, certamente aonde você trabalha tem gente complicada, certamente aonde você trabalha tem gente muito disponível, mas também tem gente que, em vez de ajudar, ela só atrapalha. É um ambiente cheio de pessoas, mas a nossa postura e o nosso comportamento aonde está vai determinar o que nós vamos colher naquele lugar. Quando nós olhamos para esse cenário, vemos que o caos estava instalado na família de Abigail, justamente por uma atitude equivocada do seu marido. O próprio nome dele diz, a gente já leu sobre isso, um homem insensato, um homem rude, um homem que dentro do nosso mundo atual a palavra seria ignorante, estúpido, agia na força do seu braço. E é o mais interessante, um homem que não sabia honrar o favor que havia recebido. Infelizmente nós estamos vivendo uma era assim também, onde as pessoas elas não estão conseguindo honrar as demais, não conseguem honrar aquilo que tem recebido dos seus, justamente pela correria do nosso dia a dia. Nesse período em que as ovelhas estavam nos pastos, estavam pastando para que pudessem trazer nutriente para os seus senhores, o exército de Davi, que estava se movimentando para derrotar os seus inimigos, acampou nas proximidades deste local. E quando nós falamos das terras do Carmelo, Deus me deu o privilégio de, em 2013, poder ir no Monte Carmelo. Eu tinha loucura para ir nesse lugar, eu tinha loucura para saber de fato por que o Monte Carmelo foi um lugar de batalha, aonde Elias desafiou os profetas de Baal. Então, quando eu saí do Brasil para ir para Israel, a primeira coisa que eu queria perguntar para o guia que fosse nos levar era qual é o motivo de Elias ter travado uma batalha ali no Monte Carmelo. Mas eu nem precisei perguntar, porque só o fato de você estar no lugar, você já tem dimensão do que é. O Monte Carmelo é um lugar elevado, você contempla toda a planície, é um lugar que está fazendo separação do lugar da batalha final. A Bíblia diz que nesta batalha final vai haver um grande massacre naquele lugar, e o derramamento de sangue será tão grande, que ficará na altura do estribo do cavalo. Quando a gente fala da altura do estribo do cavalo, nós temos veterinários aqui, sabe o que eu vou dizer? É mais ou menos a cintura do homem aqui. Então pense você que neste vale nós vamos ver sangue espalhado por todo lugar, na altura da cintura de um homem. Então o Monte Carmelo é um lugar de batalha, é um lugar de confronto. E quando você está lá no Monte Carmelo, num lugar elevado, você consegue ver toda a planície, que hoje em Israel é a plantação de arroz deles. Eles plantam arroz ali, você vê o plantio, você vê as rodovias passando ali por baixo, onde o transporte se locomove. Então você sabe que ali era um lugar de batalha, um lugar de guerra. Davi estava ampliando o seu campo de conquista, para que pudesse depois tomar Jerusalém por completo, e anular as estratégias dos seus inimigos, para que pudesse ser rei sobre todo Israel. Mas quando Davi está naquela planície, naquele lugar, onde era um lugar de plantação, um lugar de planície, um lugar de terra boa, Davi então faz o quê? Faz o papel com os seus soldados de como um escudo para aquela família. Você pode ver que por 2 vezes no texto, o texto diz que enquanto o exército de Davi esteve ali, nenhuma ovelha foi saqueada, não houve nenhum problema, nenhum dano para a vida de Nabal e para a sua família. Por quê? Porque o exército de Davi protegia aquele lugar.
o dia que Davi foi pedir um favor para Nabal. Qual foi a resposta que Davi recebeu? Quem é esse Davi? Quem é esse filho de Jessé? Em outras palavras, o que nós devemos para esse camarada? Quem é esse sujeito que hoje pede alguma coisa? Ele na verdade age com ignorância, age com ingratidão. Mas amado, aonde tem alguém sábio, aonde tem um servo, o ambiente é transformado. Diga para quem está do seu lado: aonde tem alguém que é servo e sábio, o ambiente é transformado. Você leu a história, Abigail identificou, avisada pelos seus servos: olha, a coisa não é boa, nós estamos sofrendo um problema sério. Davi já está com seu exército movimentado, subindo em nossa direção. Irmãos, pensa no que é 400 homens armados, vindo em direção de uma família, vai acabar com tudo. Eram 4.000 animais que eles cuidavam ali, tudo ia ao chão. Abigail se coloca na posição de serva, na posição de intercessora, na posição de corajosa, na posição de forte, algo que nós também precisamos atrair para a nossa vida. Infelizmente nós conhecemos pessoas, você também conhece, pessoas que quando estão diante do caos, em vez dela agir com prudência em Deus, ela se apavora, se desespera. Em vez de apaziguar, ela ataca mais gasolina ainda e faz com que aquilo se torne um grande incêndio. Então, que nesta manhã de domingo, todos nós venhamos aprender com Abigail, qualidades de Abigail. Primeira delas, uma pessoa determinada. Olha para quem está do estrado e diga: a primeira qualidade que você recebe do Senhor hoje é ser uma pessoa determinada. Alguém determinado aqui? Por exemplo, aonde você quer chegar? Quem você quer ser? Eu tenho falado muito isso com pessoas que tenho conversado nesses últimos dias. Às vezes estou sendo bastante insistente com a nossa juventude, porque na verdade nós temos vivido um período em que os nossos jovens muitas vezes não sabem aonde quer chegar. E quem não sabe para onde vai, qualquer ônibus para ele serve. Então todos nós, em Deus, precisamos ser pessoas determinadas. Quem você quer ser em Deus daqui 5 anos? Quem você quer ser em Deus daqui 10 anos, se Jesus não voltar? É algo que nós precisamos entender, é algo que nós precisamos traçar para a nossa vida. Eu sei aonde quero chegar, eu sei onde quero levar essa igreja, eu sei o patamar que eu quero que essa igreja esteja daqui 5 anos, daqui 10 anos. Por quê? Porque eu propus isso no meu espírito. Tem gente que não é assim, tem gente que não tem muita preocupação, ela vai muito no val da valsa, ela dança a música dos outros. Isso é espiritualmente, isso é pessoalmente e isso é profissionalmente. Eu quero profetizar sobre esta igreja hoje, que você vai sair daqui uma pessoa com uma visão diferente de muitas coisas, e você se tornará determinada em todas as coisas. Eu quero declarar que vai cessar o tempo de você pôr a mão e parar e não dar continuidade. Não, o tempo da continuidade virá sobre você, e você encerrará os ciclos e começará outro em nome de Jesus, porque você receberá a graça de Deus de ser determinado. Determinando tu algum negócio, seja firme, seja constante, seja sempre abundante no Senhor. E no versículo 18 que nós estamos lendo aqui, nós vamos ver uma mulher determinada. Diz assim o texto: imediatamente Abigail pegou 200 pães. Irmãos, pensa no que ela pegou. E para ter pego, havia provisão naquela casa. Ela pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, que é o odre. Ela pegou 5 ovelhas preparadas, já estavam prontas, temperadas, 5 medidas de grãos torrados, que é 15 litros cada uma, 100 bolos de uvas passas, 200 bolos de figo prensado. Crente, irmão, crente come, hein? Haja comida, hein? 200 bolos de 100 bolos de uvas, 200 bolos de figo prensado, e os carregou em jumentos. A Abigail não falou assim: deixa o Davi chegar para a gente ver o que vai dar. Abigail foi determinada. Ela não esperou uma circunstância adversa chegar, ela agiu. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: amanhã eu vou, amanhã eu faço, amanhã, e tudo vai empurrando para amanhã. Aí chega amanhã, aí quando chega amanhã ela fala assim: amanhã eu faço. Aí fica para depois da manhã. Aí depois da manhã chega, ela fala o quê? Amanhã eu faço. E ela nunca faz, ela nunca age. Então ela vive num contexto de uma vida costumeira, de uma vida sem avanço. Abigail, irmãos, foi determinada. Eu vou encarar o problema
hoje. Eu vou encarar o momento adverso hoje e vou trazer solução para esse problema hoje. Não deixe para amanhã. O que você precisa fazer agora, e que você seja determinado, você seja determinada, e que você possa agir com sabedoria diante do cenário que você está. Quando ela ouve o cenário, os meninos que vieram trazer as informações a ela, disse uma palavra para ela: olha, veja o que você pode fazer para mudar este cenário. Os meninos identificaram que havia uma ira em Davi, diante daquilo que receberam como resposta de Nabal. Então, quando eles procuram Abigail, entendendo que ela era a centrada, a equilibrada, aquela que poderia fazer alguma coisa, ela logo se coloca à disposição. Que a determinação do céu venha sobre você também, e você seja e aprenda com Abigail em nome de Jesus. Profetiza com força que está perto de você e diga que você seja determinado, determinada, em nome de Jesus. No versículo 23, a gente vai encontrar uma outra virtude dela. Ela foi uma pessoa decisiva. Repete comigo: decisiva. Olha o que diz o verso 23. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Ela não perdeu tempo para contar para Davi que era casada com um homem perturbado. Ela não perdeu tempo para contar para Davi que ela era casada com um homem fraco, frouxo. Ela não perdeu tempo para contar que o marido dela era estúpido. Ela não perdeu tempo. Ela simplesmente decidiu: a culpa é minha. Eu estou assumindo a responsabilidade. Eu sei o que posso fazer. Então, porque sei o que posso fazer, quero dizer para você, rei, sou culpada disso tudo. Se prostra num ato de humilhação. Ela não coloca num lugar de maioridade, ela se prostra, se rende, reconhecendo o reinado de Davi, se humilha diante dele e diz assim: ó, é culpa da sua serva. E mais bonito ainda, olha o que ela continua dizendo: por favor, permite que a tua serva te fale, ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não des atenção àquele homem mau. Aí sim, depois que ela se prostra, que ela se humilha e chama a responsabilidade, ela fala: esquece as palavras que você ouviu de um homem insensato. Esquece as palavras daquele homem. Eu quero declarar sobre você que aonde o Senhor tem te plantado, no seu trabalho, na sua empresa, na sua família, que você também seja essa pessoa decisiva. Para de ficar apontando culpado. Assume a responsabilidade. Coloca em ordem. Arruma tudo. Transfere as responsabilidades para você e fala: nós vamos organizar tudo isso e tudo ficará bem em nome de Jesus. Lá no seu local de trabalho, não se esquiva da responsabilidade. Não fique querendo apontar as pessoas. Chama: erramos, falhamos, vamos resolver. Eu errei, vou resolver. Executa. Deus te honrará com porção excelente em nome de Jesus. Para que o irmão fique participativo no culto, estenda as mãos aí para quem está perto de você e diga para ele: eu profetizo sobre você hoje a graça de ser decisivo. Diga para ele assim: ó, que você seja o equilíbrio de Deus aonde Ele te planta. Nesse mesmo versículo, no 24 e no 25, nós vamos encontrar outra virtude dela, que é o que eu já comecei a ler com você. Caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale, ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dê atenção para aquele homem mau, Nabal, ele é insensato. E assim você já acompanhou a leitura comigo. Qual que é a virtude que a gente encontra aqui? Pacificadora. Fala comigo: pacificadora. O que é um pacificador? O pacificador, ele anda com uma barrica de água. Aonde tem um incêndio, o pacificador, ele ama ver a fumacinha de um incêndio vencido. Você já viu um incêndio quando chega num lugar? As labaredas muitas vezes são altas. Se o capim é seco, começa até a arder demais. Aqui na cidade, a gente daqui a pouquinho vai começar a chegar na época dos perturbados que tacam fogo no mato. Não é? Aqui em Jaú é assim. De vez em quando tem alguns à toa, sem fazer, vai tacar fogo no mato, não é? Mas a gente vê aquele fogaréu.
Por exemplo, quando pegou fogo na Mata do Amadeu, no ano passado, aquelas labaredas subiam, dava para ver de longe, aquele negócio avermelhado, mas quando os bombeiros, os caminhões de água, começaram a chegar perto do lugar, e começou a água a apagar a força daquelas chamas, a fumacinha subiu, aquilo ali é o que? Fogo vencido. O crente em Jesus, que ama Jesus, ele ama. Semana eu aprendi um negócio, quando você quiser xingar um crente, chama ele de 333. O que é, pastor? O dia que você tiver com raiva de alguém, quiser xingar alguém, você chama ele de 333. Eu aprendi essa semana. O que é isso? Meio besta. 666 é besta, não é? 333 é meio besta. Então, se você conhece um 333, só para descontrair, irmão, eu fiquei bravo no começo, né? Só para descontrair. Mas tem crente que é meio besta, irmão. Gosta de ficar fazendo contenda, gosta de ficar fazendo confusão. Quando ele se depara com uma situação adversa, em vez de ele dizer, não, querido, nós somos pacificadores, nós somos do reino, nós não damos vazão para isso, não, deixa isso para lá. Mas porque fulaninho, o fulano se desequilibrou, o fulano se equivocou, deixa para lá o que ele falou, perdoa ele, ama ele, e vamos caminhar. Não acredito. Não. Se eu fosse você, eu catava pro pescoço. Não, eu já arrancava os cabelos. Antes de sermos crentes, a gente assistia Praça Nossa, não assistia? Tinha Vera Verão, não tinha? Tem uns crentes que é igualzinho aquilo, irmão. E sabe o que eles fazem? Falam uma baita heresia. Só crente, mas não sou palhaço. O que mais? Sou crente, mas não levo desaforo para casa. Oi. Inclusive, pastor, eu vou dizer uma coisa para você. Sou crente, mas não tem osso na língua. Então você devia pedir para Deus cortar a sua. Você que vive falando que a sua língua não tem osso, pede para Deus cortar a sua. Porque você tem que reagir e responder como Jesus. Eu fico imaginando Jesus, quando Pedro cortou a orelha do soldado. Jesus devia ter dito para ele 666, 333. Devia ter falado um monte de coisa. Não, Jesus não perde tempo ficar acusando Pedro, não, irmão. Jesus, primeira coisa que Jesus faz é pegar a orelha do chão e botar no lugar. Depois ele disse: se eu quisesse, eu tinha feito de outra forma, Pedro. Então nós somos crentes. Eu estou falando com um crente aqui hoje, né? Nós crentes, nós não caçamos confusão, nós saímos dela e consertamos elas. Nós estancamos a confusão, nós não damos vazão para ela. Nós não somos zica, irmão, nós somos bênção. Diga para o teu irmão: você não é zica, você é bênção. O que você é, irmão? Isso. Pastor, mas deixa eu falar uma coisa para você. É que eu ainda não consigo lidar com a minha venenosa, que é peçonhenta. Compra uma flauta, toca uma musiquinha para essa língua, pede para ela voltar para dentro, irmão. Está muito comprida, virou uma serpente esse negócio. Então disciplina ela. Fala para Deus: Deus, me ajuda, Senhor. Eu não quero mais ser essa boca comprida, eu não quero mais ser essa peçonhenta na vida dos outros, destilador de veneno. Não, Senhor. O Senhor me chamou para destilar amor. Eu fico olhando essa mulher, irmão. Irmão, presta atenção que eu vou te dizer. Irmãs, essa mulher chegou diante do Davi. O Davi estava furioso, faca no dente, irmão, caveira. Vou subir e matar esse cara, vou acabar com todo mundo, os machos daquele lugar, vai morrer tudo. A Abigail, olhando para o cenário, falou assim: não aguento mais esse cara. Esse homem é um estúpido, mal criado. Olha que oportunidade boa para ficar livre desse homem e não ter problema. Ela podia muito bem ter chegado: Davi, é o seguinte, está aqui a comida que você precisa, mas sobe aqui, ele está lá fazendo um banquete agora, vai lá e acaba com tudo. Ela podia ter se livrado do Nabal, mas o que ela faz? Se joga no chão e diz assim: é a tua serva, a culpada de tudo isso sou eu. Que você e eu aprendamos hoje com Abigail, porque há uma recompensa para os pacificadores. Ministra sobre a sua vida, há uma grande recompensa para os pacificadores. Ela é bondosa. Versículo 28 e 31 ao 31. 28 diz assim, é grande o texto:
esquece, eu te suplico a ofensa de tua serva. Irmão, ela começa a profetizar sobre a vida do Davi. Pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti. Quem é o rei de Israel? Davi, até hoje. Olha o que ela diz: o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se ache em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Presta atenção, vou parar para fazer um parafrase aqui. Nesse texto, ela disse assim, a sua vida, Davi, vai ser protegida como a vida daqueles que servem ao Senhor. Irmãos, olhem para mim. Nós estamos vivendo um período de conflito em Israel. E tudo que acontece com Israel é um reflexo do que vai acontecer com a igreja. Israel, nos últimos 3 dias, sexta, quinta e quarta, foram atacados com 1000 mísseis. Mais de 350 mísseis por dia o Hamas lançou da faixa de Gaza em direção a Israel. Eles estão fazendo divisa ali. Há um patrocínio forte de muitos países para que Israel seja vencido. Mas Israel é a menina dos olhos do Senhor. E o que está acontecendo? Eu postei no meu perfil esses dias. O que está acontecendo? Os inimigos que estão lançando os mísseis estão apavorados. Porque o exército de defesa de Israel, não de ataque, de defesa, está abatendo os mísseis, porque eles têm o maior sistema de defesa aérea do mundo. E os que o sistema de defesa deles não consegue abater, Deus está virando o curso do míssil no ar e derrama dentro do inimigo, dentro do terreno do inimigo. Eles acham que é os mísseis de Israel que vêm, quando na verdade, a hora que os mísseis caem, eles vão ver as marcações das algivas, são justamente aqueles que eles enviaram para lá. Deus muda no ar a direção do míssil para voltar para a terra do inimigo. Você entende o que Abigail está dizendo? Eu sei que Deus pode guardar você, eu sei que Deus pode fazer algo extraordinário por você, porque é assim que Deus faz por todos aqueles que vivem para Ele. Eu quero profetizar que todos os mísseis do inimigo em direção a você e sua família, o Senhor mudará a rota e cairá no arraial do inimigo, porque Deus está confundindo os nossos adversários, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pastor, eu não acredito. Amanhã vai na Rosalim, compra passagem, fazer propaganda para o irmão, vai na Rosalim, compra passagem aérea e vai para Israel amanhã, fica lá na faixa de Gaza vendo os bichos virar, você vai ver cair todos no território do inimigo. É assim que Deus faz com os pacificadores. Sabe por quê? Israel abre a fronteira de Gaza, e todos os civis de Gaza que estão enfermos, atacados pelo míssil deles mesmos, Israel recebe eles nos hospitais deles. Eles acabaram de enviar mísseis para acabar com Israel. O míssil não chegou lá porque o sistema entrou em ação, ou quando não, o Senhor virou a rota do míssil. Mas aqueles que foram afetados, Israel abre as suas fronteiras e diz assim: pode trazer os enfermos para cá, porque a gente vai cuidar deles. É os pacificadores. A bênção para pacificador, há uma recompensa para os pacificadores, há uma recompensa para essa geração, chamada geração de Abigail. Profetiza no irmão do seu lado que está feliz demais, e fala para ele que você seja uma geração de Abigail. Ah, pastor, mas estou cansado, sabe, de ser aquela pessoa que coloca paz em tudo. Ei, irmão, que privilégio é nosso, sermos chamados de pacificadores, porque um dia nós vamos ouvir do Senhor: vinde benditos do meu Pai, entre para o regozijo do seu Senhor. Aí viveremos um lugar extraordinário. Mas por enquanto estamos aqui, seremos pacificadores do reino, em nome de Jesus, amém? E ela continua declarando, abençoando a vida dele, verso 29, mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus.
mas a vida de teus inimigos será atirada para longe, como por uma atiradeira. Quando o Senhor tiver feito, ó meu Senhor, todo o bem que te prometeu, e te tiver nomeado líder sobre Israel. Irmãos, ela profetizou. Quando você for chamado por todas as tribos, e todos reconhecerem que você é o grande rei de Israel, ela diz agora no finalzinho: meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as suas próprias mãos. E quando o Senhor tiver te abençoado, que coração dessa mulher, lembra-te da tua serva. Eu imagino que quando Davi olhou, escutou tudo isso, ele disse: meu Deus do céu, preciso casar com essa mulher. Porque essa mulher é um poço de sabedoria, um poço de bondade. Quem que não quer ter uma mulher dessa em casa? Aí, no versículo 36, diz assim: quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. O que a gente vê nesse texto? Uma mulher forte. Profetizo que a força de Deus, a fortaleza do Senhor venha sobre todos vocês em nome de Jesus. Ela chegou em casa e podia fazer aquele escarcéu: pois bem, seu cachaceiro, seu bebum, está aí agora, né? Fazendo banquete para todo mundo, pagando de bonzão, enquanto fui eu lá me humilhar, enquanto fui levar as recompensas para os servos de Davi, dentro da palavra tão bruta que você disse. Fui lá resolver uma zica, fui lá resolver uma cilada, que agora você fica aí. Não, ela percebeu que o momento não era bom. Ele estava totalmente desequilibrado, inserido por bebida, o seu emocional totalmente elevado. Ela disse: não é hora de falar nada. No verso da frente, no versículo que você já leu comigo, mas é o 37, de manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Nabal, senta aqui, deixa eu te contar uma coisa. Você lembra que os nossos servos te procuraram dizendo assim: Davi pediu um pouco de comida, um pouco de carne, um pouco de bebida, porque é um tempo de celebrar festa, e eles estão lá cuidando das nossas ovelhas. Enquanto esse exército de Davi ficou ali, eles agiram diante de nós como uma torre forte, como uma parede, como um escudo. Nenhuma ovelha nossa se perdeu, nenhum inimigo entrou na nossa terra. Pois bem, eles pediram isso. Você lembra o que você respondeu? Quem é Davi? Quem é filho de Jessé? Quem são esses servos que vêm me pedir alguma coisa? De tantos servos que estão abandonando os seus senhores. Em outras palavras, você acha que eu vou dar alguma coisa para vocês? Você lembra que você respondeu assim? Pois bem, sabe o que aconteceu? Os nossos servos levaram essa resposta. Davi se enfureceu. Davi se sentiu totalmente humilhado por sua postura, a atitude de ingratidão sua por tudo que ele fez por nós. Arregimentou o seu exército, subiu em direção da nossa casa. Mas o nosso exército, marido, tem gente também inteligente, então eles vieram e me reportaram, dizendo: Abigail, a coisa está feia, o exército vem vindo aí, são 400 homens, vai acabar com tudo. A senhora pode fazer alguma coisa? Está vendo, Nabal, você nem percebeu, mas eu tirei algumas ovelhas que estavam preparadas para o banquete que você estava dando, alguns bolos que estavam preparados também, eu levei, eu separei, algumas das coisas que você nem percebeu que faltou, mas eu separei e fui de encontro a ele. Me prostrei, me humilhei, chamei a responsabilidade e pedi para ele misericórdia pela nossa casa. Davi foi misericordioso, marido. Davi não se levantou contra nós. Davi não abateu nossa casa, não abateu nosso exército, preservou os nossos animais. Nós temos garantia da nossa colheita. Quando Nabal ouve tudo isso, o texto você viu, ele sofre um ataque, ele tem um infarto. Ele infartou, ficou duro, paralisado. 10 dias depois, você já leu comigo, Nabal morre. Deus honrou a Davi, porque a Bíblia diz: ai daquele
que toca no ungido do Senhor. Se levantou contra um ungido, acusou o ungido de Deus, fez para julgamento sem dever. Deus agiu em favor de Davi, sem que Davi pusesse as mãos no sangue, sem que Davi trouxesse condenação para si. A honra de Deus veio sobre a vida de Abigail, pela sua sabedoria, veio, mas a honra de Deus veio também sobre Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Prova disso, que essa mulher, quando ela profetiza sobre a vida de Davi, ela mesma diz: você é um homem que luta as coisas do Senhor. Ventos de avivamento, a nossa luta não é com pessoas, a nossa luta é contra principados e potestades, que usam pessoas. Então nós ordenamos aos principados e potestades, não às pessoas. As pessoas são apenas escravas desses principados, dessas potestades. Então você precisa crescer no seu entendimento e travar as guerras do Senhor. E quando você trava as guerras do Senhor, o Senhor milita as suas guerras. Então, olhando para esse texto, nós vemos uma mulher forte. E por último, ela recebeu honra. Ela se tornou uma mulher honrada. Vamos ver comigo? Versículo 39. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: ó, Davi, pegou uma caixa de foguete. Meu irmão, o Davi saiu dali, presta atenção. Eu vou ter que falar em cima da história. Davi saiu dali, não sei se ele montou num cavalo, num camelo, não estava lá, mas ele, quando vai embora, ele chama os mais próximos e fala assim: meu Deus do céu, que mulher tremenda, estou chocado, essa mulher é muito sábia, que mulher cheia de virtude. Ó, vou falar uma coisa para você, daria tudo para casar com essa mulher, que mulher tremenda. Ah, se esse Nabal morrer, vou levar para casa. Olhando para os nossos dias, onde um crente age, choca a vida das pessoas. Quando você se move pela palavra, as pessoas ficam norteadas pela sua atitude. Davi saiu dali norteado pela atitude de Abigail. Ela não acusa, ela não ataca, ela não questiona nada, ela se prostra, se humilha, reconhece a falha, coloca-se no lugar, age como uma intercessora, vai na fenda da rocha, estabelece, protege sua família, protege sua casa. Davi fala: que negócio tremendo é esse? Chega a notícia: ô Davi, Nabal esticou as pernas, irmão, está um presuntão, vai enterrar o bicho. Davi fala o quê? Bendito seja o Senhor, que defendeu minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal, e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail: ei, irmão, chega os meninos do Davi de novo. Dona Abigail, como é que vai a senhora? Tudo bem? Davi já falou para os caras: volta lá, fala para ela que agora ela vai ser minha mulher. Ele era o rei, né, irmão? Podia, né? Aleluia, só naquela época, viu, irmão? Tem uns irmãos já pensando umas coisas aí, só naquela época, hein, irmão? Aí chega lá os meninos e falam assim: ô, dona Abigail, preciso conversar com a senhora. Ela falou assim: meu Deus, o que o cabeçudo do Nabal fez antes de morrer? Porque ela já estava traumatizada com a outra história, né? Aí chega o servo de Davi, fazendo o quê? Trazer a honra. Fala comigo: a honra vem. Ministra quem está do seu lado, quem está precisando dessa palavra. Fala assim para ele: aparentemente, fala, parece que vai demorar. Fala, mas a honra vem. Fala aí, vem num papel extraordinário. Fala para ele: vem, vem, vem. Quem era Abigail? Mulher do estúpido. Quem vai ser Abigail agora? Mulher do rei de Israel. Está na Bíblia. Seus servos foram ao Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscar. Não é se você quer. Ah, se você quiser ir.
Davi mandou vir te buscar, para que você seja sua mulher. Abigail falou assim: aleluia. Se ela fosse batizada com o Espírito Santo, ela já ia dar um xeremalaia já. Verso 41. Ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse: aqui está sua serva. Aqui está quem? Ela não ia ser rainha, mas ela se colocou no papel de... Ei, irmão, quando você diminui, Deus te coloca no lugar elevado. Profetiza na vida do teu irmão: quando você diminui, Deus te coloca num lugar elevado. Aqui está a sua serva, pronta para servi-lo. Irmão, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos do meu Senhor. Opa, a serva está aqui. Então, por favor, eu quero começar já. Quero começar lavando os seus pés. Quero mostrar para vocês que eis aqui o papel de uma serva. Quem se coloca como servo se torna grande. O que fez Jesus nos seus últimos dias? Lavou os pés dos seus discípulos. 42, Abigail logo montou no jumento e, acompanhada por suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se sua mulher. Determinada, decisiva, pacificadora, bondosa, sincera, forte, honrada. Que as virtudes de Abigail venham sobre mim, sobre você, sobre esta igreja, em nome de Jesus. Você pode ficar em pé? Olha para quem está do seu lado e libera essa palavra. Fala que a unção de Abigail seja sobre você. Diga: seja sobre todas as suas ações, sobre as suas atitudes, sobre os seus pensamentos, em nome de Jesus. Põe a mão no peito um pouquinho. Pai, obrigado por essa manhã em que juntos celebramos o teu nome. Hoje, Pai, nós nos debruçamos sobre essa história tão linda de Abigail. Que exemplo desta mulher, o quanto ela nos faz, ó Pai, refletir e meditar naquilo, Pai, que temos vivido, da forma como temos procedido, na forma como temos pensado, naquilo que temos ouvido, como temos falado. Nós não somos quando falamos, nós somos quando reagimos. E muitas vezes, ó Pai, equivocados no cenário, reagimos de forma equivocada. Ela não, ela se prostra, ela chama a responsabilidade. Ela tem qualidades, ó Pai, que nós também desejamos para todos nós nesta manhã. E é assim, Pai, que eu quero profetizar sobre esta igreja. Quero profetizar sobre esta casa de oração. Que sejam pessoas determinadas, decisivas. Que sejam, Pai, acima de tudo, pacificadores do reino. Que a bondade, que a sinceridade, que a força e que a honra venha sobre todos os seus, Pai. Eu abençoo cada um deles. Abençoo os homens, as mulheres, os jovens, os adolescentes, as famílias, os relacionamentos, os matrimônios. Que cresçam todos, ó Pai, com o testemunho e com a vida desta mulher. E que ela nos inspire a viver os anseios e os propósitos que o Senhor tem para nós. É assim, Pai, que nós declaramos este domingo. É assim que nós iniciamos uma nova semana. Nos permita ser assim. Nos permita ser esses instrumentos do Senhor, aonde o Senhor nos planta, nos nossos negócios, no local onde nós trabalharmos, na nossa família, aonde o Senhor nos permitir ir. Que sejamos assim, aquelas que agem como Abigail, em nome de Jesus. E por isso, celebramos o teu nome, cantamos ao